Minha nora jogou uma conta de 40 mil reais na mesa e gritou de raiva. Acabou! Ou vocês pagam isso, ou vão os dois para uma casa de repouso. Então meu marido, que estivera em silêncio, levantou-se lentamente, ajeitou seu paletó e encarou profundamente os olhos do nosso filho, os seus próprios cheios de tristeza. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu em seguida. Que bom ter você aqui. Siga minha história até o final. E comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Aparecida, mas todos me chamam de Cida. E aos 61 anos, jamais imaginei que estaria sentada à mesa da minha própria cozinha, vendo minha nora jogar uma conta de 40 mil reais na minha frente, como se eu fosse algum tipo de devedora que havia dado um calote num empréstimo. O som do papel batendo na superfície de madeira ecoou pela nossa pequena sala de jantar, e senti meu coração falhar uma batida. Elisa estava lá, as mãos perfeitamente cuidadas ainda pressionadas contra o documento, o rosto contorcido com uma raiva que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo nos seus piores momentos ao longo dos últimos 2 anos. Acabou! Ela gritou, a voz cortando o silêncio da tarde como uma faca. Ou vocês pagam isso ou vão os dois para uma casa de repouso. Eu encarei a conta, minhas mãos tremendo levemente enquanto tentava me concentrar nos números. Era de alguma empresa de cobrança médica da qual eu nunca tinha ouvido falar, datada da semana passada, com cobranças que não faziam sentido para mim. Visitas à emergência, consultas com especialistas, procedimentos que eu não conseguia lembrar de ter feito. Minha garganta ficou seca enquanto olhava para Elisa, cujos olhos claros fervilhavam com uma intensidade que me dava arrepios. Eu não estou entendendo, sussurrei, minha voz mal audível. Para que é isso? Elisa soltou uma risada áspera, daquelas sem humor algum. Não se faça de desentendida, Cida. Estas são as suas contas médicas, as que você tem escondido de nós. As que estão levando minha família à falência porque você é egoísta demais para assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eu tinha ido ao médico recentemente, sim, mas nada que custasse perto de 40 mil reais. Um check-up de rotina, alguns exames de sangue, nada mais. Abri a boca para explicar, mas antes que pudesse falar, Agenor limpou a garganta. Meu marido estava sentado em silêncio em sua cadeira na cabeceira da mesa, as mãos calejadas cruzadas à sua frente, os olhos cinzentos fixos em algo além da janela. Ele mal havia dito uma palavra desde que Elisa chegara há 1 hora, apenas ouvindo enquanto ela vociferava sobre despesas e responsabilidades, e como estávamos nos tornando um fardo muito grande para Ricardo e ela. Agora, Agenor levantou-se lentamente. Aos 73 anos, ele se movia com cuidado deliberado, sua estatura alta se desdobrando com uma dignidade que parecia preencher a sala. Ele ajeitou o cardigã azul marinho, aquele que eu havia tricotado para ele 3 natais atrás, e então se virou para olhar para o nosso filho. Ricardo estava parado perto do balcão da cozinha, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desconforto e culpa. Ele não olhava nos olhos do pai. Apenas encarava o chão como fazia quando tinha 12 anos, e quebrou a janela da Dona Lúcia com seu taco de beisebol. O olhar de Agenor era firme, inabalável, mas eu podia ver algo em sua expressão que apertou meu peito de preocupação. Não era raiva, exatamente, embora houvesse decepção ali. Era algo mais profundo, algo que parecia quase luto. Filho, Agenor disse baixinho, sua voz carregando o peso de 7 décadas de sabedoria e experiência. Olhe para mim. A cabeça de Ricardo se ergueu, e por um momento, nosso filho de 35 anos parecia exatamente com o menininho que costumava correr para o nosso quarto durante as tempestades, buscando conforto e proteção. Mas não havia tempestade lá fora hoje, apenas a atmosfera tóxica que Elisa trouxera para nossa casa. É isso mesmo que você quer? Agenor perguntou, a voz tão suave que tive que me esforçar para ouvi-lo. É este o homem que você decidiu se tornar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir a velha geladeira zunindo no canto, o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, o som distante de crianças brincando no bairro onde Ricardo havia crescido.
onde o havíamos criado com amor e sacrifício, e a esperança de que ele se tornaria alguém de quem pudéssemos nos orgulhar. O rosto de Elisa ficou vermelho. Não se atreva a tentar fazer chantagem emocional com ele, Agenor. Ela disparou contra meu marido. Nós temos sustentado vocês dois por meses. As compras do supermercado, as contas de luz e água, os reparos na casa. Não podemos continuar sangrando dinheiro porque vocês têm orgulho demais para admitir que precisam de cuidados profissionais. Senti lágrimas ardendo em meus olhos. Era verdade que Ricardo estava nos ajudando financeiramente desde que os benefícios de aposentadoria de Agenor tinham sido cortados no ano passado. A empresa onde ele havia trabalhado por 37 anos tinha falido, levando a maior parte de sua pensão. Havíamos lutado para fechar as contas, e nosso filho tinha intervindo sem que pedíssemos, exatamente como havíamos lhe ensinado a fazer. Mas, cuidados profissionais, uma casa de repouso. O simples pensamento revirava meu estômago. Eu havia visitado lugares como aqueles quando minha própria mãe estava morrendo para saber como eles eram de verdade. O cheiro de desinfetante que nunca conseguia mascarar completamente o odor de declínio humano. Os olhares vazios dos residentes estacionados em cadeiras de rodas de frente para telas de televisão que eles mal conseguiam enxergar. Os funcionários sobrecarregados que tratavam as pessoas como problemas a serem gerenciados, em vez de seres humanos merecedores de dignidade. Nós não estamos prontos para isso, eu disse, encontrando minha voz finalmente. Ainda somos independentes. Só precisamos de uma pequena ajuda às vezes. Ah! Elisa se virou para me encarar, seu cabelo loiro chicoteando sobre os ombros. Independentes? Você chama isso de independente? Seu marido mal consegue subir as escadas sem ficar ofegante, e você tem tido problemas de memória há meses. Eu não tenho tido, protestei. Mas mesmo enquanto falava, me perguntei se era verdade. Houve momentos ultimamente em que eu entrava em um cômodo e esquecia por que estava ali. Vezes em que eu lutava para lembrar o nome de um vizinho que eu conhecia há 15 anos. Eu havia atribuído isso ao estresse e ao envelhecimento, nada mais. Agenor se moveu então, contornando a mesa com passos lentos e medidos, até ficar parado diretamente na frente de Ricardo. Eles tinham quase a mesma altura agora. Meu filho havia herdado a compleição alta e magra do pai, mas Agenor ainda parecia pairar sobre ele com a autoridade silenciosa que sempre possuíra. Ricardo, Agenor disse, e sua voz estava diferente agora, carregando um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Antes que você tome qualquer decisão sobre sua mãe e eu, há algumas coisas que você precisa saber. Coisas que eu tenho guardado para mim porque queria ver que tipo de homem você realmente é. O rosto de Ricardo empalideceu. Pai, do que você está falando? Agenor enfiou a mão no bolso de trás e puxou um pequeno caderno de couro, já gasto. Eu o tinha visto escrevendo nele às vezes nos últimos meses, geralmente tarde da noite, quando pensava que eu estava dormindo. Quando eu lhe perguntava sobre isso, ele simplesmente dizia que estava acompanhando as coisas. Nada importante. Isto, Agenor disse, erguendo o caderno, contém toda a conversa, toda a exigência, toda a ameaça que sua esposa fez nos últimos 6 meses. Contém datas, horários e detalhes que eu acho que você pode achar muito interessantes. A expressão confiante de Elisa vacilou por um breve momento, tão rápido que eu quase perdi. Mas eu vi o lampejo de pânico em seus olhos antes que ela recuperasse a compostura. Isso é ridículo, ela disse. Mas sua voz havia perdido parte de sua força anterior. Você está apenas tentando criar problemas onde não existem. Agenor abriu o caderno e folheou várias páginas, seu dedo traçando as linhas de sua caligrafia cuidadosa. 15 de março. Ele leu em voz alta. Elisa diz a Cida que se ela não parar de tomar sua medicação para o coração, a família economizará dinheiro em contas médicas. 22 de março. Elisa sugere que a confusão de Cida pode ser um ato para chamar a atenção. Meu sangue gelou. Eu me lembrava dessas conversas, mas havia me convencido de que estava sendo hipersensível, de que estava interpretando mal as intenções de Elisa. Agenor tinha estado presente na primeira, mas eu pensei que ele não tinha ouvido. Eu não tinha dito nada sobre a segunda. Pai, Ricardo disse, a voz tensa.
O que você está dizendo? Agenor fechou o caderno e olhou para o filho com olhos que continham décadas de amor e decepção. Estou dizendo que sua mãe e eu temos vivido com medo por meses. Medo da sua esposa, medo de perder nossa casa, medo do que o amanhã poderia trazer. E estou dizendo que esta conta, ele gesticulou para o documento ainda sobre a mesa, é apenas a mais recente de uma longa lista de mentiras. A sala explodiu. Elisa começou a gritar, exigindo saber como Agenor ousava chamá-la de mentirosa, insistindo que tudo o que ela tinha feito era para o bem da família. Ricardo estava tentando acalmá-la enquanto questionava o pai simultaneamente, sua voz subindo em confusão e raiva. Mas eu estava encarando Agenor, vendo-o de verdade pela primeira vez em meses. Meu marido, que eu pensei que estava simplesmente suportando nossa situação com resignação silenciosa, estava observando, ouvindo, documentando tudo. O homem que construiu nossa vida juntos com mãos firmes e paciência inabalável estava nos protegendo da única maneira que ele conseguia pensar. E enquanto eu olhava em seus olhos, vi algo que fez meu coração acelerar com uma mistura de esperança e terror. Agenor tinha um plano. E fosse ele qual fosse, eu tinha a sensação de que nada seria o mesmo depois daquele dia. Eu nem sempre tive medo da minha nora. Na verdade, quando Ricardo trouxe Elisa para casa pela primeira vez, há 5 anos, eu fiquei emocionada. Ela era bonita, articulada e parecia genuinamente interessada em nossa família. Ela fazia perguntas ponderadas sobre a infância de Ricardo, elogiava minha comida e até ajudava com a louça sem que fosse pedido. Ela é perfeita. Eu sussurrei para Agenor naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama após a primeira visita dela. Ela realmente o ama. Agenor fez um som evasivo, o tipo que ele fazia quando estava pensando, mas não pronto para compartilhar seus pensamentos. Eu deveria ter prestado mais atenção àquele som. As mudanças começaram pequenas, tão graduais que eu não as percebi no início. Elisa faria pequenas sugestões sobre como poderíamos melhorar nossa casa. Observações inocentes que de alguma forma me faziam sentir inadequada. Este papel de parede é tão vintage, ela diria com um sorriso brilhante. Sabe, com uma pequena modernização, este lugar poderia ser realmente charmoso. Ela começou a chegar para as visitas com produtos de limpeza, insistindo que queria ajudar, que não era nenhum problema. Mas a ajuda dela vinha com comentários. Nossa, quando foi a última vez que alguém limpou atrás desta geladeira? Ou, Agenor, você realmente deveria ter mais cuidado ao arrastar barro para dentro de casa. Agenor observava essas interações com a tensão crescendo em sua mandíbula. Mas ele nunca dizia nada diretamente. Quando eu tentava falar com ele sobre isso, ele simplesmente balançava a cabeça e dizia que Elisa estava tentando ser prestativa, que deveríamos dar-lhe tempo para se acostumar à família. O isolamento começou cerca de 2 anos depois do casamento deles. De repente, Elisa tinha opinião sobre tudo. Ela achava que nossos jantares semanais com a família Medeiros, ao lado, eram socialização demais para a idade de vocês. Ela se preocupava que nossa participação no bazar da igreja fosse muito estressante e pudesse afetar nossa saúde. Uma por uma, nossas conexões sociais começaram a se desgastar à medida que Elisa encontrava razões pelas quais cada atividade era inadequada ou perigosa para nós. Ela só está preocupada conosco, eu dizia para mim mesma. Mesmo enquanto eu me pegava dando desculpas a velhas amigas sobre por que não podíamos mais tomar um café, por que tínhamos que sair da igreja imediatamente após o culto, em vez de ficar para a confraternização. Mas foram as questões médicas que realmente começaram a me preocupar. Elisa parecia saber muito sobre nossa saúde para quem não era médica. Ela apontava sintomas que eu não havia notado. Sugeria que meu esquecimento ocasional poderia ser demência precoce. Se preocupava em voz alta com a falta de ar de Agenor depois de subir escadas. Você realmente deveria consultar um especialista, ela dizia com tanta preocupação genuína na voz. Tenho lido sobre declínio cognitivo em mulheres da sua idade. E os sinais iniciais podem ser tão sutis, você pode nem perceber que está acontecendo.
Essas conversas sempre me deixavam ansiosa e confusa. Eu estava me tornando esquecida? A respiração de Agenor estava piorando? Comecei a duvidar de mim mesma constantemente, me perguntando se minhas percepções eram confiáveis, se eu estava me tornando o fardo que Elisa parecia pensar que eu era. A pressão financeira começou há cerca de 8 meses. Elisa começou a tocar no assunto dinheiro em todas as visitas, sempre enquadrado como preocupação com o nosso bem-estar. Ela se sentava à nossa mesa de cozinha com seu notebook, mostrando-nos artigos sobre os crescentes custos de saúde para idosos, as despesas astronômicas com cuidados de longo prazo, a importância de se planejar. Eu só quero ter certeza de que vocês estão preparados, ela diria, a voz cheia de preocupação amorosa. Ricardo e eu amamos muito vocês dois e queremos ajudar, mas temos que ser realistas sobre o que podemos pagar. Ela começou a controlar tudo. Cada nota fiscal de supermercado, cada conta de consumo, cada despesa médica. Ela criou planilhas mostrando o quanto nossos custos mensais haviam aumentado no último ano. Gráficos demonstrando como nossa renda fixa não estava conseguindo acompanhar a inflação. Olhem para isto, ela dizia, apontando para seus dados meticulosamente organizados. Os custos dos remédios de vocês aumentaram 30% desde o ano passado, só eles. E estes reparos na casa, Agenor, você realmente não pode continuar adiando-os. O aquecedor vai pifar completamente se você não o substituir logo. Os números eram avassaladores, impossíveis de discutir. Elisa os apresentava com tanta competência profissional, tanta expertise óbvia em questões financeiras, que eu me senti tola ao questionar suas conclusões quando ela sugeriu que talvez precisássemos considerar arranjos de moradia alternativos. Parecia o resultado lógico de uma situação impossível, em vez da manipulação que agora eu percebia que era. Agenor tentou resistir à sua maneira quieta. Nós vamos dar um jeito, ele diria. Nós sempre damos. Mas Elisa tinha uma resposta para tudo. Agenor, você está sendo irrealista. O que acontece se um de vocês cair e quebrar um quadril? O que acontece se os problemas de memória de Cida piorarem? Você não pode simplesmente esperar que tudo se resolva. Ela começou a trazer panfletos de residenciais para idosos, folders caros com idosos sorridentes em jardins perfeitamente cuidados. Estes lugares não são como as casas de repouso que vocês estão pensando, ela explicava. São comunidades. Olhem como todos parecem felizes. Os folders ficavam em nossa mesinha de centro por semanas. Um lembrete constante de nossa suposta inadequação. Nosso fracasso em planejar adequadamente para nossos anos dourados. Eu me pegava encarando as fotos daqueles rostos sorridentes, perguntando-me se eles estavam realmente felizes ou se estavam apenas fazendo cena para a câmera. Foi Agenor quem notou as inconsistências primeiro. Pequenas coisas, como consultas médicas que Elisa alegava que eu havia perdido, mas que eu tinha certeza de nunca ter agendado. Contas por serviços que eu não lembrava de ter recebido. Conversas sobre minha saúde que Elisa relatava a Ricardo, mas que eu não conseguia me recordar de ter tido. Tem certeza de que você contou a ela sobre suas tonturas na terça-feira passada? Agenor perguntava baixinho depois que Elisa ia embora. Eu vasculhava minha memória, repassando a conversa, mas não conseguia encontrar nenhuma menção a tonturas. Na verdade, eu não tinha tido tonturas ultimamente. Mas a preocupação de Elisa havia sido tão genuína, tão detalhada, que eu comecei a duvidar da minha própria recordação. Talvez eu tenha mencionado e esqueci, eu diria. Mas Agenor me daria aquele olhar novamente. Aquele que significava que ele estava pensando, mas não pronto para compartilhar seus pensamentos. 3 meses atrás, Agenor começou a carregar aquele pequeno caderno. Ele escrevia nele depois das visitas de Elisa, tarde da noite, quando a casa estava quieta. Quando eu lhe perguntava, ele dizia que estava acompanhando as coisas, nada importante. Mas comecei a notar que ele estava prestando atenção de uma forma que não estava antes. Quando Elisa falava, Agenor ouvia com um foco que parecia quase intenso. Ele fazia perguntas discretas, esclarecimentos simples que pareciam inocentes, mas de alguma forma deixavam Elisa na defensiva. Qual era o nome daquele especialista de novo?
Ele perguntava. Aquele que Cida consultou no mês passado. Por que isso importa? Elisa retrucava. O importante é o diagnóstico. Claro, Agenor dizia suavemente. Eu só gosto de acompanhar essas coisas. Eu podia ver que suas perguntas a deixavam desconfortável, no entanto. Eu não conseguia entender o porquê. Se tudo estava como ela dizia, por que ela não gostaria que tivéssemos todos os detalhes? Por que ela parecia tão relutante em fornecer as informações específicas que Agenor solicitava? No mês passado, Agenor me pediu para começar a guardar todos os meus documentos médicos. Apenas coloque-os nesta caixa, ele disse, me dando uma velha caixa de sapatos do armário. Não mencione isso a ninguém. O pedido parecia estranho, mas fiz o que ele pediu. Contas, resumos de consultas, resultados de exames, tudo ia para a caixa. Não foi até eu começar a coletá-los que percebi quantos dos encargos que Elisa me havia atribuído eram por serviços que eu nunca havia recebido, consultas às quais eu nunca havia comparecido, procedimentos que eu não conseguia lembrar de ter feito. Quando tentei discutir isso com Agenor, ele balançava a cabeça pensativo, mas pedia para eu não dizer nada a Ricardo ou Elisa ainda. Preciso entender o que está acontecendo primeiro, ele dizia, antes de fazermos qualquer acusação. Mas, sentada aqui agora, vendo meu marido confrontar nosso filho com aquele caderno na mão, percebi que Agenor havia entendido muito mais do que havia demonstrado. Enquanto eu duvidava de mim mesma, questionando minha memória e minhas percepções, Agenor estava documentando a verdade em silêncio. A conta que Elisa havia jogado na mesa não era o primeiro encargo impossível que ela nos havia apresentado. Era apenas o maior, o mais ameaçador, a peça final de evidência que Agenor precisava para provar o que ele suspeitava o tempo todo. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava a conta de R$ 40.000, lendo os encargos com novos olhos. Visita à emergência por dor no peito em um dia em que passei a tarde inteira cuidando do jardim. Consulta com especialista por problemas de memória em uma data em que eu estava visitando minha irmã na cidade vizinha. Procedimento após procedimento que eu não apenas não havia recebido, mas que não poderia ter recebido, dado onde eu realmente estava naquelas datas. À medida que a verdade começava a surgir, senti uma mistura de alívio e raiva que ameaçava me oprimir. Alívio porque eu não estava perdendo a cabeça. Minha memória não estava falhando. Eu não estava me tornando o fardo que Elisa me havia convencido de que estava me tornando. Mas raiva porque esta mulher, esta pessoa que havíamos recebido em nossa família, estava destruindo sistematicamente nosso senso de realidade para seus próprios propósitos. Olhei para cima e encontrei Agenor me observando. E vi em seus olhos que ele sabia que eu estava finalmente vendo o que ele estava vendo há meses. Meu marido, meu parceiro de 42 anos, estava me protegendo da única maneira que ele podia, reunindo evidências e esperando o momento certo para revelar a verdade. E esse momento era agora. Agenor abriu o caderno novamente, desta vez virando para uma página perto do início. Seus dedos, calejados por décadas de trabalho honesto, traçaram as linhas de caligrafia cuidadosa, como se ele estivesse lendo as escrituras. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração rápida de Elisa e o zumbido distante da geladeira. 7 de janeiro. Agenor leu, sua voz firme e clara. Elisa diz a Ricardo que Cida teve um episódio de confusão no supermercado, alegando ter esquecido onde estacionou e vagado pelo estacionamento por 30 minutos antes de pedir ajuda. Senti meu estômago se contrair. Eu me lembrava daquele dia perfeitamente. Eu tinha ido ao mercado com Elisa, e sim, eu havia momentaneamente esquecido onde estacionamos, mas levei menos de 2 minutos para encontrar o carro. Elisa havia até rido disso na época, dizendo que acontecia com todo mundo. Não foi isso que aconteceu, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. Agenor assentiu. 15 de janeiro, Elisa me diz, em particular, que Cida tem tido problemas para lembrar de tomar seus remédios, sugerindo que talvez precisássemos considerar um organizador de pílulas ou supervisão profissional. Eu nunca perdi meus remédios. Eu disse mais alto desta vez. Eu os tomo todas as manhãs com o café da manhã.
assim como faço há anos. Ricardo estava encarando o pai com crescente confusão. Pai, o que você está dizendo? Que Elisa estava mentindo sobre a condição da mãe? Agenor folheou várias páginas adiante. 3 de fevereiro, Elisa mostra a Ricardo uma conta de R$ 1.185 do consultório do Dr. Moraes, alegando que foi por uma avaliação de memória que revelou sinais iniciais de demência. Minha respiração parou na garganta. Eu nunca consultei o Dr. Moraes para uma avaliação de memória. Eu o vi para o meu check-up anual, e ele disse que minha função cognitiva estava perfeitamente normal para a minha idade. O rosto de Elisa havia ficado branco, mas ela se recuperou rapidamente. Você está confusa, Cida. Você está provando meu ponto agora mesmo. Você nem consegue se lembrar das suas próprias consultas médicas. Mas Agenor estava pronto para isso. Ele enfiou a mão no outro bolso e puxou um envelope pardo. Dele, ele extraiu vários documentos. Estas são cópias de todos os registros médicos reais de Cida do ano passado, que eu solicitei diretamente de cada consultório médico. Ele os espalhou sobre a mesa como cartas de baralho. Cada um, uma pequena peça de evidência que destruiria a narrativa que Elisa havia construído com tanto cuidado. As anotações do Dr. Moraes de 3 de fevereiro indicam um exame físico de rotina, com resultados normais de triagem cognitiva. Não há menção a preocupações com demência, nem encaminhamento para avaliação adicional, e certamente nenhuma recomendação para colocação em residencial para idosos. Ricardo inclinou-se para a frente, apertando os olhos para os registros médicos. Eu podia ver seu rosto mudando enquanto ele lia. A confusão dando lugar a algo que parecia horror nascente. Mas a conta, Elisa disse, sua voz subindo em pânico. A conta mostra claramente cobranças por testes cognitivos. Agenor puxou outro documento. Esta é uma declaração do Departamento de Cobrança do Dr. Moraes, confirmando que tais cobranças nunca foram feitas na conta de Aparecida. A conta que você nos mostrou foi fabricada. A palavra pairou no ar como uma nuvem tóxica. Fabricada. Minha nora havia criado contas médicas falsas, inventado sintomas, mentido sobre minha condição para o meu próprio filho. A enormidade disso era desconcertante. Isso é insano, Elisa disse, mas sua voz não tinha a convicção anterior. Por que eu faria algo assim? O que eu teria a ganhar? Agenor virou para outra página em seu caderno. 20 de março. Você diz a Ricardo que nossas despesas mensais aumentaram a ponto de precisarmos de R$ 8.500 por mês para ficarmos em nossa casa. Você sugere que um residencial para idosos seria, na verdade, mais econômico. Nossas despesas aumentaram, Elisa protestou. Isso não é mentira. Não, Agenor concordou. Mas os motivos que você deu, sim. Ele puxou uma pilha de recibos e contas do envelope. Estas são nossas despesas mensais reais, que eu tenho rastreado cuidadosamente. Nossos custos básicos de vida são R$4.250, 00PURM, e CROSS, NA. O R$4.250 Rasporm e CROSS, NA, o R$8.500. Ricardo estava estudando os documentos com a intensidade de um homem tentando resolver um quebra-cabeça que determinaria seu próprio destino. Mas e todas aquelas contas médicas, os custos de remédios, os reparos na casa? Agenor espalhou mais papéis. O custo de remédios que lhe foi mostrado incluía medicamentos que Cida não toma e procedimentos que nunca aconteceram. Os orçamentos de reparos na casa vieram de empresas que cotaram preços para trabalhos que nunca solicitamos. Eu observei o rosto do meu filho enquanto ele processava essa informação. Era como assistir a alguém acordar de um longo e complicado sonho, daqueles em que a realidade e a fantasia estão tão interligadas que leva tempo para separá-las. O orçamento de reparo do aquecedor de R15. 0000 AGENO RCONT INUOU ERAPARASUBSTITUIRUMAUMACASSOTAMANHO. ACOT, AC, HARCE, AWABO, OD, EREPAR, OD, OTELH, AD, OD, ER15.000 Agenor continuou.
Era para substituir uma unidade Emu Makazaki ou dobrou do nosso tamanho. A cota C Harcea Awa Odere para o do telhado de R25.000 Har. Era para uma substituição completa, não o pequeno remendo que realmente precisamos. Elisa estava recuando da mesa agora. Sua fachada confiante rachando como tinta em uma parede antiga. Você está distorcendo tudo, ela disse. Você está fazendo parecer que eu estava tentando enganar vocês, mas eu estava apenas tentando ajudar a planejar o futuro. Mentindo sobre a condição médica da minha esposa? A voz de Agenor permaneceu calma, mas havia aço por baixo dela. Criando contas falsas? Isolando-nos de nossos amigos e da comunidade? Convencendo nosso filho de que seus pais estavam se tornando fardos incompetentes que precisavam ser gerenciados como crianças? Ricardo se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo. Ele parecia um homem que acabara de descobrir que toda a sua compreensão da realidade estava construída sobre areia movediça. Eu não entendo. Por que você faria isso? O que você queria? Pela primeira vez desde que este confronto começou, Elisa ficou em silêncio. Ela ficou ali, a boca ligeiramente aberta, os olhos correndo entre as evidências de Agenor e o rosto de Ricardo, como se estivesse calculando se havia alguma maneira de salvar a situação. Agenor respondeu a pergunta por ela. Controle. Ele disse simplesmente. Ela queria controle sobre nossos bens, nossas decisões, nossas vidas. E estava usando você, Ricardo, para conseguir isso. Ele virou para outra seção do caderno. 10 de abril, Elisa sugere que deveríamos considerar dar a você procuração para que pudesse lidar com nossas finanças de forma mais eficiente. 18 de abril, ela levanta a ideia de passarmos a escritura da casa para o seu nome para que fosse protegida, se precisássemos de cobertura do governo, para cuidados em casa de repouso. Senti-me enjoada. Estas eram conversas das quais eu me lembrava, apresentadas a nós como sugestões amorosas de uma nora que se preocupava com a nossa segurança e queria proteger nossos bens. Eu havia sido grata pela sua expertise financeira, impressionada pelo seu conhecimento em planejamento de cuidados para idosos. 2 de maio. Agenor continuou. Elisa diz a você que nós concordamos com estes arranjos e pergunta quando podemos nos reunir com um advogado para finalizar a papelada. Mas nós nunca concordamos com nada, eu disse, encontrando minha voz finalmente. Nós nunca nem discutimos isso seriamente. Ricardo estava olhando para a esposa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, exatamente. Embora certamente houvesse raiva ali, era algo mais profundo. Algo que parecia traição e descrença, e a terrível percepção de que a pessoa em quem ele mais confiava no mundo tinha estado sistematicamente mentindo para ele. Elisa, ele disse, e sua voz estava embargada. Me diga que isso não é verdade. Me diga que há alguma explicação que eu não estou vendo. Ela abriu a boca, fechou-a, então abriu-a novamente. Por um momento, pensei que ela poderia confessar, poderia desabar e admitir o que havia feito e implorar por perdão. Mas em vez disso, ela fez o que vinha fazendo o tempo todo. Ela atacou. Você vai acreditar nele em vez de mim? Ela disse, sua voz subindo para um quase guincho. Sua própria esposa? Ele está claramente manipulando estes documentos, fazendo tudo parecer pior do que é porque não suporta a ideia de que seu filho precioso possa amar alguém mais do que ama seus pais. Mas Agenor estava pronto para isso também. Ele enfiou a mão no envelope mais uma vez e puxou um pequeno gravador digital. 3 dias atrás, ele disse colocando o aparelho na mesa. Você veio aqui enquanto Ricardo estava no trabalho. Você pensou que Cida estava tirando uma soneca, mas ela estava no banheiro e eu estava na cozinha, onde você não podia me ver. Ele apertou o play e de repente a sala foi preenchida com a voz de Elisa, clara e inconfundível. Escute, Agenor. Eu sei que você pensa que está protegendo a Cida, mas você não está fazendo nenhum favor a ela. Ela está piorando, e você está em negação sobre isso. O melhor para todos seria se vocês dois se mudassem para um residencial para idosos voluntariamente. Se vocês lutarem contra isso, só vai ser mais difícil para todos, especialmente para Ricardo. A voz de Agenor veio pelo alto-falante, cansada e tensa.
Cida está bem, Elisa. O médico dela diz que ela está perfeitamente saudável para a idade dela. O médico dela não a vê todos os dias. A voz gravada de Elisa respondeu. Eu vejo. Eu vejo a confusão, as falhas de memória, o jeito que ela não consegue mais acompanhar coisas simples. E, francamente, você não está muito melhor. Por quanto tempo você acha que pode continuar fingindo que tudo está normal? Houve uma pausa. Então a voz de Agenor novamente. O que exatamente você está sugerindo? Estou sugerindo que você pare de ser teimoso e comece a pensar no que é melhor para sua família. Ricardo está se matando para sustentar vocês financeiramente enquanto vocês vivem nesta fantasia de que ainda são independentes. A casa precisa de obras que vocês não podem pagar. Suas contas médicas estão se acumulando e sua renda não é suficiente para cobrir suas despesas. Vocês estão se tornando um fardo, Agenor, e quanto mais vocês negarem, pior vai ficar. Agenor parou a gravação. O silêncio que se seguiu foi profundo, como se o próprio ar da sala tivesse sido sugado. Ricardo estava encarando o gravador como se fosse uma cobra venenosa. Você me disse que eles pediram ajuda, ele disse, a voz mal audível. Você disse que eles vieram até nós porque perceberam que não conseguiam mais gerenciar. A compostura de Elisa finalmente se estilhaçou por completo. Eu estava te protegendo, ela gritou. Eles nunca iriam admitir que precisavam de ajuda. Eles continuariam lutando e fingindo que estava tudo bem até que um deles acabasse no hospital ou morto. Eu estava tentando resolver o problema antes que se tornasse uma crise. Mentindo para mim? A voz de Ricardo estava ficando mais alta. Me manipulando para pensar que meus pais eram incompetentes quando estão perfeitamente bem? Eles não estão bem, Elisa retrucou. Olhe para eles. Eles são velhos, são pobres. E eles vão precisar de cuidados eventualmente. Eu estava apenas tentando planejar com antecedência. Agenor se levantou lentamente, seus movimentos deliberados e controlados. Elisa, ele disse, e sua voz carregava o peso de uma autoridade moral absoluta. Você tem abusado emocionalmente da minha esposa por meses. Você tem mentido para o meu filho sobre nossa saúde e nossas finanças. Você tem manipulado nossos relacionamentos familiares para o seu próprio benefício. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Mas o mais importante, você tem tentado roubar nossa casa e nossa independência com base em mentiras e evidências fabricadas. O rosto de Elisa se contorceu de raiva. Roubar? Eu não estava tentando roubar nada. Eu estava tentando ajudar. Ajudar a si mesma, eu disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, com a força na minha voz. Ajudar a si mesma com a nossa casa, nosso dinheiro, a lealdade do nosso filho. Ajudar a si mesma com o controle sobre nossas vidas. Levantei-me, minhas pernas tremendo, mas minha determinação sólida. Você me fez duvidar da minha própria mente, Elisa. Você me fez pensar que eu estava perdendo a memória, me tornando um fardo, desmoronando. Você me isolou dos meus amigos e convenceu meu filho de que eu era incompetente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram mais lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de alívio, da terrível alegria que vem ao finalmente ver a verdade claramente após meses de confusão e dúvida. Mas o pior de tudo, continuei, minha voz crescendo mais forte a cada palavra. Você tentou destruir meu relacionamento com meu filho. Você tentou fazê-lo nos ver como problemas a serem resolvidos, em vez de pessoas a serem amadas. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da minha própria respiração. Ricardo estava encarando a esposa como se nunca a tivesse visto antes. E talvez ele realmente não a tivesse visto. Talvez nenhum de nós tivesse visto Elisa claramente até este momento. Agenor estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha, apertando-a suavemente. A questão agora, ele disse, olhando diretamente para Ricardo, é o que você vai fazer a respeito? O silêncio se esticou pelo que pareceram horas, embora pudessem ter sido apenas minutos. Ricardo estava paralisado no meio da nossa cozinha, seu rosto passando por emoções que eu mal conseguia identificar. Choque, traição, raiva, confusão e algo que parecia quase luto.
Elisa foi a primeira a quebrar o silêncio, mas quando ela falou, sua voz havia mudado completamente. Tinha desaparecido a nora preocupada, a especialista financeira, a mulher que alegava ter nossos melhores interesses no coração. O que restava era algo mais frio, mais calculista e infinitamente mais perigoso. Você se acha tão inteligente, não é, Agenor? Ela disse, o tom monocórdico e venenoso. Você acha que seu caderninho e suas gravações provam algo importante. Mas tudo o que você fez foi mostrar o quão paranoico e manipulador você realmente é. Ela se virou para Ricardo, sua expressão mudando para algo que poderia ter parecido vulnerabilidade, se eu não tivesse acabado de ouvir a verdade sobre ela. Amor, você não consegue ver o que está acontecendo aqui? Eles estão tentando te virar contra mim porque não suportam a ideia de que você me escolheu em vez deles. O aperto de Agenor na minha mão se intensificou, mas sua voz permaneceu calma. Ricardo, olhe para as evidências. Os registros médicos, as contas, a conversa gravada. Não a deixe manipular você novamente. Manipular? Elisa riu, mas soou como vidro quebrando. Eu não sou quem está gravando secretamente conversas privadas e construindo alguma teoria da conspiração sobre a minha própria família. Este é exatamente o tipo de comportamento paranoico que prova meu ponto sobre o estado mental deles. Eu observei o rosto do meu filho enquanto ela falava, e pude ver as palavras dela fazendo efeito. Mesmo depois de tudo que Agenor havia lhe mostrado, mesmo depois de ouvir a gravação de sua voz, parte de Ricardo ainda queria acreditar em sua esposa. Parte dele ainda queria encontrar uma maneira de fazer tudo isso fazer sentido, sem ter que aceitar que a mulher que ele amava estava destruindo sistematicamente sua família. As contas são reais, Elisa, Ricardo disse. Mas sua voz não tinha convicção. Papai tem os registros médicos reais que poderiam ser falsificados, ela retrucou. Ocorreu a você que alguém com faculdades mentais em declínio pode não ser a fonte de informação mais confiável? Que talvez Agenor tenha se confundido sobre quais contas pertencem a quais serviços? Ela estava fazendo isso de novo, bem na nossa frente, tentando nos fazer duvidar da realidade. Mas desta vez, eu não ia deixar acontecer. Mostre a ele os extratos bancários, eu disse para Agenor. Agenor assentiu e enfiou a mão no envelope mais uma vez. Eu pensei que você poderia tentar esta abordagem, ele disse a Elisa. Então, eu também obtive cópias de todos os nossos extratos bancários do último ano. Ele espalhou várias páginas de registros financeiros. Estes mostram exatamente o que foi realmente cobrado em nossas contas, quando e por quem. Não há contas médicas de R40.000, NIMR, IPAROSD e AQUICED, ORD e R40.000 e ASIL, nem reparos de aquecedor DR15. 000, nem substituições de telhado de R$ 25.000. Ricardo inclinou-se para a frente, estudando os extratos bancários com a intensidade concentrada de alguém tentando resolver um quebra-cabeça que determinaria todo o seu futuro. Eu podia vê-lo traçando as cobranças com o dedo, cruzando-as com as contas fabricadas que Elisa havia lhe mostrado ao longo dos meses. Mas eu vi as contas, ele disse lentamente. Você as mostrou para mim, Elisa. Eu vi as faturas, as demandas de pagamento. E onde estão essas contas agora? Agenor perguntou calmamente. Ricardo olhou em volta, como se esperasse vê-las se materializarem do nada. Lá, Elisa lida com tudo isso. Ela acompanha a situação financeira de vocês, para que eu não precise me preocupar com os detalhes. Que conveniente, Agenor disse. E você já viu os registros médicos reais? Você já falou diretamente com algum dos médicos de Cida sobre o suposto declínio cognitivo dela? A cor sumiu do rosto de Ricardo quando ele percebeu a resposta para essa pergunta. Elisa disse que seria mais fácil se ela lidasse com todas as comunicações médicas. Ela disse que era muito estressante para vocês dois ter que explicar tudo de novo e de novo. Agenor assentiu gravemente. Claro que sim. Assim como ela sugeriu que nossos jantares semanais com os vizinhos eram muito estressantes para nós. Assim como ela se preocupou que as atividades da igreja fossem demais para a nossa saúde.
Assim como ela convenceu você de que precisávamos ser protegidos de nós mesmos. Elisa estava recuando em direção à porta agora. Mas seu recuo só parecia torná-la mais desesperada e agressiva. Isso é insano, ela disse. Você está fazendo parecer que eu orquestrei alguma conspiração elaborada, quando tudo o que fiz foi tentar ajudar os pais envelhecidos do meu marido a planejar o futuro. Mentindo sobre a saúde deles? Ricardo perguntou. E pela primeira vez, sua voz carregava uma nota de raiva real. Enfrentando a realidade, Elisa retrucou. O que é mais do que qualquer um de vocês parece ser capaz de fazer. Agenor abriu seu caderno em uma página perto do final. 15 de junho. Ele leu. Elisa diz a Ricardo que Cida teve o que parecia ser um mini AVC enquanto fazia compras no supermercado, ficando desorientada e precisando de ajuda para voltar para casa. Eu me lembro daquele dia, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada revelação. Eu fui às compras sozinha porque Elisa tinha cancelado nossa viagem habitual juntas de última hora. Eu não tive problema algum. Voltei para casa com as compras, as guardei e comecei o jantar. Mas você me disse que a mãe estava confusa e assustada. Ricardo disse a Elisa, a voz vazia. Você disse que ela te ligou do estacionamento do mercado chorando porque não conseguia se lembrar de como voltar para casa. Eu nunca liguei para ela, eu disse. Eu nem tenho o número de telefone dela memorizado. Eu teria ligado para você se estivesse em apuros. A compostura de Elisa estava rachando mais visivelmente agora. Vocês estão todos me atacando, ela disse. Essa coisa toda é uma armação. Vocês têm planejado esta emboscada por semanas. 22 de junho. Agenor continuou lendo. Elisa traz um folder do residencial Recanto do Sol e sugere que agendemos uma visita, alegando que Cida havia expressado interesse em saber mais sobre os programas deles. Eu nunca expressei tal interesse, eu disse. Na verdade, quando você me mostrou aquele folder, eu disse especificamente que não estava pronta para considerar um residencial. Mas você me disse que ela estava animada com a ideia, Ricardo disse a Elisa. Você disse que ela estava aliviada por finalmente ter um plano para seus cuidados futuros. As mentiras estavam se desvendando mais rápido agora, cada revelação tornando a próxima mais óbvia. Eu podia ver Ricardo lutando para conciliar as histórias que sua esposa havia lhe contado com as evidências que seu pai estava apresentando. A dissonância cognitiva estava estampada em seu rosto. 1º de julho, Agenor leu. Elisa diz a você que Cida e eu concordamos em iniciar o processo de transferência da escritura da casa e estabelecer a procuração, e que só precisamos agendar um encontro com um advogado para oficializar. Nós nunca concordamos com tal coisa, eu disse firmemente. Nós nunca nem discutimos isso como uma possibilidade séria. Ricardo se virou para olhar para sua esposa, e eu pude ver o momento exato em que a crença se transformou em dúvida, quando o amor começou a guerrear com as evidências. Elisa, ele disse, e sua voz estava mal acima de um sussurro. Você mentiu para mim sobre tudo isso? Por um longo momento, ela não respondeu. Ela ficou ali perto da porta, o rosto passando por expressões enquanto calculava suas opções. Eu podia quase vê-la pesando as possibilidades, tentando determinar se ainda havia uma maneira de salvar a situação. Quando ela finalmente falou, sua voz estava diferente novamente, despojada de pretensão e cheia de algo que soava quase como alívio. Você quer saber a verdade, Ricardo? Ótimo. Aqui está a verdade. Ela deu um passo para trás em direção à mesa, sua postura se endireitando como se tivesse tomado alguma decisão fundamental sobre como aquela conversa iria terminar. Seus pais estão vivendo em uma casa que não podem pagar com uma renda que mal cobre suas necessidades básicas, fingindo que está tudo bem quando claramente não está. Eles estão a uma emergência médica da falência. Há uma queda da dependência completa, há uma crise de se tornarem completamente irresponsáveis. Sua voz ganhava força enquanto falava, como se ela tivesse reprimido essas palavras por meses e estivesse finalmente livre para dizê-las. Então, sim, eu exagerei nos sintomas deles. Sim, eu inflei as despesas deles. Sim, eu criei um senso de urgência sobre a situação deles que ainda não existia.
Mas eu fiz isso porque alguém precisava forçar todos vocês a encarar a realidade antes que fosse tarde demais. Agenor estava escrevendo em seu caderno novamente, documentando a confissão dela com o mesmo cuidado metódico que ele havia demonstrado durante todo o processo. Você me manipulou, Ricardo disse, a voz embargada pela emoção. Você me fez acreditar que meus pais estavam desmoronando quando não estavam. Você me fez tratá-los como crianças quando eram perfeitamente capazes de tomar suas próprias decisões. Eu fiz você assumir a responsabilidade, Elisa retrucou. Algo que você nunca teria feito se eu tivesse apenas contado a verdade sobre as finanças deles. Você teria continuado a permitir a fantasia de independência deles, até que acabassem doentes e falidos, e completamente dependentes de nós. Essa não era uma decisão sua para tomar, eu disse, levantando-me da minha cadeira. Nossas vidas, nossas escolhas, nosso futuro, isso é nosso para decidir, não seu. Elisa olhou para mim com desprezo não disfarçado. Sério, Cida? E como isso está funcionando para você? Você está vivendo mês a mês com a pensão reduzida de Agenor, vendo sua casa desmoronar ao seu redor, fingindo que não está assustada sobre o que acontece quando você não puder mais cuidar de si mesma. Ela se virou de volta para Ricardo. Eu estava tentando resolver um problema antes que se tornasse uma crise. Eu estava tentando proteger nosso futuro, nossa segurança financeira, nossa capacidade de ajudá-los sem nos destruirmos no processo. Mentindo para mim? Ricardo repetiu, fazendo-me pensar que minha mãe estava desenvolvendo demência quando não estava, fabricando contas médicas e criando emergências falsas? Fazendo o que precisava ser feito, Elisa disse, porque nenhum de vocês teve a coragem de fazer isso por si mesmo. A sala ficou em silêncio novamente enquanto todos processávamos a admissão dela. Ela não apenas confessou ter mentido, ela defendeu isso. Ela não estava arrependida ou cheia de remorso. Ela estava com raiva por termos descoberto seu engano e frustrada por seu plano não ter funcionado. Agenor fechou o caderno e olhou diretamente para Elisa. Você está certa em uma coisa, ele disse baixinho. Cida e eu estamos enfrentando desafios financeiros. Nossa renda é limitada. Nossa casa precisa de reparos e certamente não somos pessoas ricas. Ele pausou, seu olhar firme e inabalável. Mas não somos crianças indefesas que precisam ser gerenciadas e manipuladas. Somos adultos que temos tomado decisões por nós mesmos por décadas. Temos o direito de enfrentar nossos desafios com dignidade, de fazer nossas próprias escolhas sobre nosso futuro e de pedir ajuda quando e se decidirmos que precisamos dela. Ele se levantou lentamente, sua estatura alta parecendo preencher a sala. O que não temos é qualquer obrigação de entregar nossa independência, nossos bens ou nossa autonomia a alguém que pensa que mentir e manipular são maneiras aceitáveis de resolver problemas. O rosto de Elisa endureceu. Ótimo, ela disse. Que seja do jeito de vocês. Continuem vivendo no seu mundinho de fantasia onde tudo vai se resolver magicamente, mas não esperem que continuemos subsidiando seus delírios. Ela pegou a bolsa do balcão e se dirigiu para a porta. Quando vocês acabarem no hospital sem dinheiro e sem plano, não venham chorar para nós pedindo ajuda. Vocês fizeram sua escolha. Mas antes que ela pudesse alcançar a porta, Agenor falou mais uma vez. Na verdade, Elisa, ele disse, sua voz calma e medida. Há algo mais que você deve saber antes de sair. Algo que eu ainda não compartilhei. Ela parou com a mão na maçaneta e eu pude ver a tensão em seus ombros. Cida e eu podemos não ser ricos, Agenor continuou. Mas não somos tão indefesos quanto você pensa que somos. E certamente não precisamos entregar nossa independência a ninguém que prefira mentir para nossa família a respeitar nossas escolhas. Ele enfiou a mão no bolso de trás e puxou um segundo envelope, mais grosso que o primeiro. Veja bem, enquanto você estava ocupada fabricando crises e manipulando nosso filho, eu estava ocupado fazendo alguns telefonemas por conta própria. A expressão no rosto de Elisa mudou de raiva para algo que parecia quase medo. E naquele momento, percebi que o plano do meu marido era muito mais abrangente do que eu havia imaginado.
Agenor abriu o segundo envelope com o mesmo cuidado deliberado que havia demonstrado durante todo o confronto. Seus movimentos eram precisos, controlados, como um cirurgião fazendo uma incisão crucial. Elisa permaneceu paralisada perto da porta, a mão ainda segurando a maçaneta, mas sua atenção completamente focada no que meu marido estava prestes a revelar. 3 semanas atrás, Agenor começou, puxando uma pilha grossa de documentos com aspecto oficial. Eu entrei em contato com um advogado, não para discutir procuração ou transferências de propriedade, como você sugeriu que deveríamos, mas para discutir outra coisa inteiramente. Ele espalhou o primeiro documento sobre a mesa, e eu pude ver que era algum tipo de papel timbrado legal. Eu queria entender exatamente o que constitui abuso de idoso sob a lei brasileira, e quais recursos legais estão disponíveis para pessoas na nossa situação. O rosto de Elisa ficou branco. Abuso de idoso? Você está louco? Eu estava tentando ajudar vocês. Ajudar-nos, mentindo sobre condições médicas, fabricando contas, isolando-nos de nossos amigos e da comunidade, manipulando nosso filho para que ele acreditasse que éramos incompetentes? A voz de Agenor permaneceu calma, mas havia uma borda nela agora que eu raramente tinha ouvido em nossos 42 anos de casamento. Ele puxou outro documento. De acordo com o Ministério Público e a Lei Brasileira de Proteção ao Idoso, o que você tem feito se enquadra em várias categorias de abuso. Abuso psicológico através de manipulação e ameaças, exploração financeira através de documentação fraudulenta e negligência através de interferência deliberada em nossos cuidados médicos e conexões sociais. Ricardo estivera parado como uma estátua durante esta troca. Mas agora ele se moveu em direção à mesa. O rosto uma máscara de confusão e horror crescente. Pai, o que você está dizendo exatamente? Agenor olhou para o filho com uma expressão de infinita tristeza. Estou dizendo que sua esposa não estava apenas mentindo para você, Ricardo. Ela estava cometendo crimes contra sua mãe e contra mim. As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Crimes. Não apenas manipulação ou drama familiar, mas comportamento criminoso real. Senti minhas pernas ficarem fracas e tive que me sentar pesadamente na minha cadeira. As contas médicas fabricadas por si só constituem fraude. Agenor continuou, puxando mais documentos. Mas quando você combina isso com a campanha sistemática para convencer você de que éramos mentalmente incompetentes, quando você adiciona as tentativas de obter controle de nossa propriedade e finanças através de engano, você está olhando para um padrão de abuso criminoso de idoso que pode resultar em sérias consequências legais. Elisa finalmente soltou a maçaneta e se virou para nos encarar. Sua compostura estava completamente desfeita. Você não pode estar falando sério. Você vai envolver a polícia por causa de desentendimentos familiares? Desentendimentos familiares? Eu encontrei minha voz finalmente, surpresa com o quão firme ela soava. Você me fez pensar que eu estava perdendo a cabeça, Elisa. Você convenceu meu filho de que eu estava desenvolvendo demência quando eu não estava. Você fabricou emergências médicas e crises financeiras para nos manipular a desistir da nossa independência. Agenor assentiu e puxou outro conjunto de documentos. Eu também entrei em contato com os departamentos de cobrança de cada provedor médico e empresa de serviços cujos nomes apareceram nas contas fraudulentas que você criou. Todos eles confirmaram que as cobranças nunca foram feitas em nossas contas e forneceram declarações juramentadas para esse efeito. Ele espalhou várias cartas oficiais sobre a mesa. O consultório do Dr. Moraes, a emergência do Hospital Santa Helena, a clínica de fisioterapia na Rua dos Lírios, a empresa de equipamentos médicos na Avenida Brasil. Todos eles forneceram documentação provando que as contas que você mostrou a Ricardo foram completamente fabricadas. Ricardo estava lendo as declarações com a intensidade de um homem tentando entender como todo o seu mundo havia sido construído sobre mentiras. Mas por quê? Ele perguntou, a voz ligeiramente embargada. Por que você faria isso, Elisa? O que você esperava ganhar? Pela primeira vez desde que este confronto começou, Elisa pareceu esvaziar. A raiva e a desafio escoaram dela.
deixando para trás algo menor e mais desesperado. Eu queria que tivéssemos um futuro, ela disse, a voz mal acima de um sussurro. Você tem alguma ideia do que custa cuidar de pais idosos? Você sabe o que acontece com as famílias quando elas têm que escolher entre sua própria segurança financeira e o cuidado dos pais? Ela se afastou da porta e voltou para a mesa. Mas seus movimentos eram diferentes agora, menos predatórios e mais suplicantes. Meus próprios pais passaram por isso com meus avós. Gastaram todas as economias da aposentadoria em casa de repouso. Perderam a casa. Acabaram morando em um apartamento minúsculo sem nada sobrando para o próprio futuro. Agenor ainda estava escrevendo em seu caderno, documentando cada palavra da confissão dela. Eu não ia deixar isso acontecer conosco, Elisa continuou. Eu não ia assistir você ir à falência tentando sustentá-los quando havia outras opções disponíveis. Opções melhores. Melhores para quem? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Melhores para todos, ela insistiu, mas sua voz não tinha convicção. Se eles se mudassem para um residencial para idosos voluntariamente, enquanto ainda estivessem saudáveis o suficiente para se ajustar, eles seriam mais felizes. O fardo financeiro teria sido gerenciável e poderíamos ter preservado nosso próprio futuro, enquanto ainda nos certificávamos de que eles fossem cuidados. Ricardo largou os documentos legais e encarou sua esposa como se nunca a tivesse visto antes. Então você decidiu forçar a situação, fazendo-os pensar que não tinham escolha. Eu decidi encarar a realidade antes que fosse tarde demais, ela disse. Alguém tinha que ser o adulto nesta situação. Agenor fechou o caderno e olhou diretamente para Elisa. A coisa de adulto a se fazer teria sido ter uma conversa honesta sobre preocupações e opções. A coisa de adulto a se fazer teria sido respeitar nossa autonomia e nosso direito de tomar nossas próprias decisões sobre nosso futuro. Ele pausou, seu olhar firme e inabalável. O que você fez foi criminoso, Elisa. E a questão agora é o que nós vamos fazer a respeito. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores naquela conversa. Este momento parecia final, como o instante antes de um veredicto ser anunciado em um tribunal. O que você está dizendo? Elisa perguntou, embora eu pudesse ver em seus olhos que ela já sabia. Agenor puxou um último documento do envelope. Esta é uma denúncia formal junto às autoridades de proteção ao idoso. Ela documenta tudo o que você fez nos últimos 8 meses, apoiada pelas evidências que reunimos. Ele a colocou sobre a mesa ao lado de todos os outros papéis. Registros médicos, extratos bancários, contas fraudulentas, pareceres jurídicos e declarações juramentadas. A evidência acumulada de meses de abuso e manipulação sistemáticos. Eu ainda não a protocolei, Agenor disse baixinho. Eu queria dar a você a oportunidade de entender exatamente o que fez e quais poderiam ser as consequências, antes que eu decidisse como proceder. Elisa encarou o formulário de denúncia como se fosse uma cobra venenosa. Você realmente destruiria o casamento do seu filho por causa disso? Você destruiu o casamento do meu filho, Agenor respondeu, mentindo para ele, manipulando-o, usando-o como arma contra os próprios pais. Estamos apenas decidindo se vamos deixar você enfrentar as consequências legais por suas ações. Ricardo havia permanecido em silêncio durante esta troca, mas agora ele se adiantou. Seu rosto estava pálido, mas sua expressão era resoluta. O que aconteceria se você protocolasse essa denúncia? Agenor olhou para o filho com infinita tristeza. Haveria uma investigação. Elisa poderia enfrentar acusações criminais por abuso de idoso, fraude e exploração financeira. Se condenada, ela poderia encarar multas significativas e, potencialmente, tempo de prisão. A sala ficou em silêncio novamente, enquanto todos absorviam o peso dessa informação. Eu me peguei pensando em como havíamos chegado a este ponto, em como uma mulher que eu havia recebido em nossa família com amor e esperança havia trabalhado sistematicamente para destruir nossos relacionamentos e roubar nossa independência. Há algo mais, Agenor disse, enfiando a mão no envelope mais uma vez. Algo que descobri enquanto reunia todas estas evidências.
Ele puxou um extrato bancário, mas este não era nosso. Este é um extrato de uma conta que Elisa abriu há 6 meses, aparentemente em preparação para gerenciar nossas finanças assim que obtivesse a procuração. Ricardo inclinou-se para ver o extrato, e eu vi seu rosto mudar enquanto ele lia. Tem dinheiro nesta conta, ele disse lentamente. Muito dinheiro. Agenor assentiu gravemente. Quase 75 ai. 0,000 transferidos de várias fontes nos últimos 6 meses. Dinheiro que supostamente iria pagar por nossas despesas aumentadas e contas médicas. As implicações me atingiram como um golpe físico. Elisa não apenas estava mentindo sobre nossas despesas e condições médicas, mas também estava coletando dinheiro de Ricardo com base nessas mentiras e guardando-o em uma conta sobre a qual não sabíamos nada. Você estava roubando de nós, Ricardo disse, a voz vazia de descrença. Você estava tirando dinheiro de mim com base em contas falsas e guardando para si mesma. A compostura restante de Elisa se quebrou completamente. Não era roubo, ela disse desesperadamente. Era planejamento. Eu estava separando dinheiro para o futuro cuidado deles, para quando eles realmente precisassem, em uma conta que só você controlava, Agenor destacou, sem nosso conhecimento ou consentimento. Com dinheiro que você obteve através de fraude. Adicionei, minha voz mais forte agora que o escopo total de sua traição se tornava claro. Ricardo sentou-se pesadamente em uma de nossas cadeiras de cozinha, a cabeça entre as mãos. Como pude ser tão cego? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Como pude acreditar em tudo isso sem questionar nada? Porque você confiava na sua esposa. Agenor disse gentilmente. Porque você acreditou que alguém que afirmava amar você não mentiria sistematicamente, porque você é um homem bom que quer cuidar da sua família. E ela explorou essa bondade para seus próprios propósitos. Elisa estava chorando agora, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de frustração e raiva por ter sido pega, por ver seu plano cuidadosamente construído desmoronar. Vocês não entendem, ela soluçou. Eu estava tentando proteger o nosso futuro. Eu estava tentando garantir que ficaríamos bem quando essa situação inevitavelmente se tornasse uma crise. Mas criando uma crise que não existia, eu disse, roubando nossa dignidade, nossa independência e nosso relacionamento com nosso filho. Agenor pegou o formulário de denúncia e o segurou nas mãos, pesando-o como se estivesse pesando todo o nosso futuro. Elisa, ele disse finalmente. Você tem 30 segundos para me convencer porque eu não deveria protocolar esta denúncia hoje. O desafio pairou no ar entre eles. Um teste final para saber se havia alguma possibilidade de redenção. Alguma chance de que a mulher que nos havia abusado e manipulado sistematicamente ainda tivesse humanidade suficiente para fazer a coisa certa. Elisa olhou ao redor da sala, seus olhos correndo do rosto de Agenor para o meu e para o de Ricardo, procurando por qualquer sinal de fraqueza ou simpatia que pudesse explorar. Mas pela primeira vez em meses, ela não encontrou nenhum. Ela começou, então parou. Eu não consigo, ela sussurrou finalmente. E naquele momento, eu soube que o plano de Agenor estava prestes a chegar à sua conclusão. 5 meses depois, eu estava no jardim atrás da nossa casa, observando Agenor plantar tomates nos canteiros elevados que ele havia construído no mês passado. O sol da tarde estava quente no meu rosto, e eu podia ouvir o som de crianças brincando no bairro onde havíamos criado nosso filho, onde havíamos construído nossa vida juntos e onde continuaríamos a viver com dignidade e independência pelo tempo que quiséssemos. A transformação não havia acontecido da noite para o dia. Após a confissão de Elisa naquele dia, depois que Agenor apresentou todas as evidências de sua manipulação e abusos sistemáticos, o caminho a seguir havia sido claro e difícil. Agenor havia protocolado a denúncia junto às autoridades de proteção ao idoso, exatamente como havia dito que faria. A investigação que se seguiu confirmou tudo o que suspeitávamos e mais. Elisa foi acusada de múltiplas contas de abuso de idoso, fraude e exploração financeira. Ela admitiu a culpa em troca de uma pena reduzida e recebeu 3 anos de suspensão condicional da pena, serviços comunitários
e uma ordem para reembolsar o dinheiro que havia roubado, mais danos. Mas a resolução legal, embora importante, havia sido a parte fácil. Reconstruir nosso relacionamento com Ricardo, ajudá-lo a processar a traição que havia experimentado e aprender a confiar um no outro novamente, havia sido muito mais desafiador. Durante o primeiro mês após o confronto, Ricardo mal falou conosco. Ele estava consumido pela culpa e pela vergonha de como havia nos tratado. Irritado consigo mesmo por acreditar nas mentiras de Elisa e lutando para entender como ele poderia ter sido tão completamente manipulado por alguém que amava. Lembro-me da tarde em que ele finalmente veio nos ver, cerca de 6 semanas depois que Elisa havia saído da casa deles. Ele sentou-se em nossa sala de estar, a cabeça entre as mãos, e chorou como o menininho que costumava correr para nós durante as tempestades. Eu não sei como pedir desculpas por isso, ele havia dito, a voz abafada pelas mãos. Eu não sei como compensar a maneira como tratei vocês dois. Agenor sentou-se ao lado dele no sofá, o mesmo sofá onde ele lia histórias para dormir quando Ricardo era pequeno, e colocou o braço em volta dos ombros do filho. Você não precisa pedir desculpas por ser manipulado, Agenor disse gentilmente. Você precisa aprender com isso e nos ajudar a reconstruir o que foi danificado. Mas você não precisa carregar a culpa pelos crimes de outra pessoa. Levou tempo, paciência e várias sessões com um terapeuta familiar. Mas, lentamente, encontramos nosso caminho de volta um para o outro. Ricardo aprendeu a reconhecer os sinais de manipulação que havia perdido antes. Aprendemos a confiar nas intenções dele, mesmo quando discordávamos de suas decisões. E juntos, construímos um novo relacionamento baseado em honestidade, respeito e apoio mútuo, em vez de obrigação e culpa. A situação financeira que Elisa havia fabricado como uma crise acabou sendo gerenciável com comunicação honesta e planejamento realista. Sim, vivíamos com uma renda fixa. Sim, nossa casa precisava de alguns reparos. Sim, eventualmente enfrentaríamos desafios de saúde que poderiam exigir que tomássemos decisões difíceis sobre nosso futuro. Mas estávamos enfrentando essas realidades juntos, como uma família, com pleno conhecimento dos fatos e respeito pela autonomia um do outro. Ricardo nos ajudou a criar um orçamento realista e a planejar possíveis necessidades futuras. Fizemos algumas modificações na casa para melhorar a segurança e a acessibilidade, e estabelecemos acordos claros sobre quando e como pediríamos ajuda, se precisássemos. O mais importante, recuperamos nossas vozes em nossas próprias vidas. Ninguém estava tomando decisões por nós com base em emergências fabricadas ou medos exagerados. Ninguém estava nos isolando de nossos amigos e da comunidade. Ninguém estava tentando nos convencer de que éramos incompetentes ou um fardo. Eu me reconectei com minhas velhas amigas, incluindo a Dona Medeiros, ao lado, que estava se perguntando por que tínhamos ficado tão distantes no último ano. Retomei meu trabalho voluntário na igreja, do qual senti mais falta do que percebi. Agenor começou uma aula de marcenaria na Casa de Cultura e estava fazendo amizade com outros aposentados que compartilhavam seus interesses. Estávamos vivendo nossas vidas novamente, fazendo nossas próprias escolhas, enfrentando nossos desafios com dignidade e apoio, em vez de manipulação e medo. Cida, Agenor chamou do jardim, interrompendo meus pensamentos. Você poderia me trazer o regador da garagem? Eu sorri e fui buscá-lo, maravilhada com como um pedido tão simples parecia um presente, depois de meses de ter cada interação filtrada pela agenda de crise e controle de Elisa. Enquanto entregava o regador a Agenor, ele se endireitou e olhou para mim com o mesmo olhar firme que me sustentara durante 42 anos de casamento e nos recentes meses de turbulência. Algum arrependimento? Ele perguntou baixinho. Considerei a pergunta seriamente. O ano passado havia sido um dos períodos mais difíceis e dolorosos de nossas vidas juntos. Fomos traídos por alguém em quem confiávamos, manipulados a duvidar de nós mesmos e um do outro, e forçados a confrontar a possibilidade de que nosso próprio filho pudesse escolher as mentiras de sua esposa em vez da nossa verdade. Mas também descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos.
A determinação silenciosa de Agenor em documentar a verdade e proteger nossa família foi notável. Minha própria capacidade de recuperar minha voz e defender nossos direitos me surpreendeu. E a disposição de Ricardo em encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse, e trabalhar para reconstruir nosso relacionamento, nos mostrou o tipo de homem que realmente havíamos criado. Nenhum arrependimento sobre nos defendermos, eu disse finalmente. Nenhum arrependimento sobre nos recusarmos a ser vítimas. Nenhum arrependimento sobre lutar pelo nosso direito de viver com dignidade. Agenor assentiu e voltou para seus tomates, mas eu podia ver a satisfação em sua expressão. Nesse momento, ouvimos o som de um carro entrando em nossa garagem. Olhei em direção à casa e vi Ricardo saindo de sua caminhonete, carregando o que parecia ser uma caixa de ferramentas. "O que ele está fazendo aqui?" eu perguntei, embora estivesse sorrindo. "Eu posso ter mencionado que a torneira da cozinha estava pingando", Agenor disse com inocência estudada. Ricardo se aproximou de nós com a maneira um pouco hesitante que ele ainda exibia às vezes, quando não tinha certeza se estava sendo intruso. O divórcio tinha sido finalizado 3 meses atrás, e ele estava lentamente aprendendo a reconstruir sua vida sem a constante manipulação e controle de Elisa. "Oi, mãe, pai", ele disse, colocando a caixa de ferramentas no chão. "Pensei em dar uma olhada naquela torneira, se estiver tudo bem." "Claro que está tudo bem", eu disse, esticando-me para abraçar meu filho. "Mas você não precisa consertar tudo o que precisa de conserto por aqui. Podemos pagar para chamar um encanador, se for necessário." Ricardo sorriu, e pela primeira vez em meses, o sorriso alcançou seus olhos. "Eu sei que vocês podem, mas eu quero ajudar. Tudo bem?" A diferença era sutil, mas crucial. Ele não estava ajudando porque éramos incompetentes e precisávamos ser gerenciados. Ele não estava ajudando porque alguém o havia convencido de que estávamos em crise. Ele estava ajudando porque nos amava e porque ajudar membros da família é o que as pessoas fazem umas pelas outras. "É mais do que tudo bem", Agenor disse, dando um tapinha no ombro do filho. "É muito apreciado." Enquanto Ricardo se dirigia para a casa para trabalhar na torneira, Agenor e eu continuamos cuidando do jardim. O sol estava começando a se pôr, projetando longas sombras sobre o quintal onde Ricardo havia brincado quando criança, onde havíamos organizado inúmeros churrascos e festas de aniversário em família, onde havíamos construído uma vida juntos que nenhuma manipulação ou abuso poderia, em última análise, destruir. "Sabe?", eu disse, tirando ervas daninhas de perto dos pés de pimenta. "Eu costumava ter medo de estarmos nos tornando um fardo, de estarmos impedindo Ricardo de ter sua própria vida e felicidade." Agenor parou de regar para olhar para mim. "E agora? Agora percebo que esse nunca foi realmente o problema. O problema era se teríamos permissão para envelhecer com dignidade e tomar nossas próprias decisões sobre nosso futuro. Ou se outra pessoa tomaria essas decisões por nós com base em sua própria agenda." Eu me levantei, limpando a terra das minhas mãos, e olhei em volta para nossa casa modesta, mas bem cuidada, nosso jardim próspero, nosso bairro cheio de amigos e memórias. Podemos não ser ricos e podemos não viver para sempre, mas não somos um fardo. Somos uma família, e famílias apoiam umas às outras através de desafios, sem mentiras, manipulação ou força. Agenor pousou o regador e pegou minha mão, seus dedos se entrelaçando com os meus, exatamente como fizeram no dia do nosso casamento, 42 anos atrás. "Elisa estava errada sobre muitas coisas", ele disse baixinho, "mas ela estava especialmente errada sobre uma coisa. Ela pensou que amor significava controlar pessoas, protegê-las de suas próprias escolhas, tomar decisões por elas com base no que você acha que é melhor para elas." Ele pausou, olhando em direção à casa, onde podíamos ouvir Ricardo trabalhando na torneira, assobiando suavemente enquanto consertava. Mas o amor verdadeiro significa respeitar as pessoas o suficiente para deixá-las viver suas próprias vidas, cometer seus próprios erros e pedir ajuda quando estiverem prontas. Significa estar lá para apoiá-las quando elas precisam, não forçar o apoio quando elas não precisam. Como se tivesse sido chamado pela nossa conversa, Ricardo apareceu na porta dos fundos. "Chefe, está consertado!"
ele gritou. E notei que os degraus da frente poderiam usar um reforço. Quer dar uma olhada nisso no próximo fim de semana? Se você tiver tempo e quiser, respondi. Ele sorriu e nos deu um joinha antes de desaparecer de volta para dentro de casa. Agenor apertou minha mão suavemente. Acha que ele aprendeu a diferença entre ajudar e controlar? Eu observei nosso filho pela janela da cozinha, enquanto ele limpava suas ferramentas, movendo-se com a facilidade confiante de um homem que estava reconstruindo sua vida sobre uma base de honestidade, em vez de manipulação. Acho que todos nós aprendemos, eu disse. Enquanto o sol se punha atrás da nossa casa, pintando o céu em tons de laranja e rosa, senti uma profunda sensação de paz que havia estado ausente da minha vida por muito tempo. Enfrentamos uma séria ameaça à nossa independência, nossa dignidade e nossos relacionamentos familiares. Fomos enganados, manipulados e abusados por alguém em quem confiamos e que recebemos em nossas vidas. Mas sobrevivemos. Mais do que isso, recuperamos nossas vozes, nossas escolhas e nosso direito de viver nossas vidas de acordo com nossos próprios valores e decisões. O futuro ainda pode guardar desafios. Afinal, estávamos na casa dos 60 e 70 anos, e o tempo traz mudanças, quer estejamos prontos ou não. Mas o que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos, com honestidade e respeito mútuo, como parceiros na vida, em vez de problemas a serem gerenciados. E isso? Pensei enquanto observava Agenor guardar as ferramentas de jardinagem e Ricardo trancar sua caixa de ferramentas. Era como deveria ser, como sempre esteve destinado a ser. Algumas pessoas podem olhar para nossa história e vê-la como um conto de advertência sobre a importância de estar atento ao abuso e manipulação de idosos. Outras podem vê-la como um lembrete de que os relacionamentos familiares exigem vigilância constante e limites claros. Mas para mim, era algo mais simples e mais fundamental. Era a prova de que você nunca é velho demais para se defender, nunca é vulnerável demais para recuperar sua dignidade, e nunca é tarde demais para reconstruir relacionamentos sobre uma base de verdade, em vez de mentiras. Agenor estava certo em documentar tudo. Certo em reunir evidências, certo em confrontar a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Mas, o mais importante, ele estava certo em acreditar que nossa família valia a pena lutar, que nosso relacionamento com nosso filho poderia sobreviver ao dano que havia sido feito, e que o amor baseado no respeito e na honestidade era mais forte do que a manipulação baseada no medo e no controle. Enquanto caminhávamos de volta para casa juntos, nossas mãos ainda entrelaçadas, senti gratidão por muitas coisas. Grata por um marido que protegeu nossa família com paciência e sabedoria. Grata por um filho que encontrou a coragem de encarar a verdade e trabalhar para reconstruir o que havia sido danificado. Grata por amigos e membros da comunidade que nos receberam de volta sem julgamento ou perguntas. Mas, acima de tudo, senti gratidão pelo presente simples e profundo de poder viver minha própria vida, fazer minhas próprias escolhas e encarar meu próprio futuro com dignidade intacta. Isso foi o que Elisa tentou tirar de nós, e foi o que nos recusamos a entregar. E no final, isso fez toda a diferença. Agora, estou curiosa sobre você que escuta minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. Enquanto isso, deixo na tela final mais 2 histórias que são favoritas do canal e que certamente vão surpreender você. Obrigado por assistir até aqui.